Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Aula 3, vamos dominar a função do segundo grau. Fique comigo até o final do vídeo e rodou! Aula 3 de função do segundo grau. Se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu aconselho que você vá lá, assista, porque lá tá passo a passo, tudo desenhado para você. A partir deste vídeo da aula 3, nós vamos ir um pouquinho mais frenético, ok? Observe que eu tenho aí na tela uma função do segundo grau, onde eu tenho o A, o B e o C. Nós trabalhamos esse tipo de função na nossa primeira aula. Era uma função completa, desse jeito que está aí na tela. Na segunda aula, nós já trabalhamos uma função incompleta, onde eu tinha o A, tinha o B e não tinha o C. Considerei o C sendo zero. E nós encontramos as raízes através da fórmula de Bhaskara e através da fatoração. Na aula de hoje, nós vamos ver uma função também incompleta, porém, quem vai estar faltando na minha função é o B. Observe aí na tela que eu tenho o A e tenho o C. Se você tem dificuldade em identificar isso na função, você precisa assistir o vídeo 1 e o vídeo 2. Então, vamos identificar aí, ó. Olha o que eu tenho na tela. Esse aí é o esboço da função. Com a informação dessa função, eu já consigo identificar que a concavidade é para baixo, porque o A é negativo. Já consigo identificar que o vértice é o máximo. E agora eu vou identificar quem são os parâmetros. Então, o primeiro parâmetro aí eu vou colocar o A sendo menos 1. Observe que quem está na frente do x ao quadrado não tem número. Quando isso acontece é o 1 e como tem um sinal negativo, vai ficar menos 1. O B eu não tenho. O B é aquele número que está na frente do x. Observe que na minha função eu não tenho x, eu tenho apenas x ao quadrado. Então, já que eu não tenho x, o B é zero. E por último é o termo independente, que é o C, que eu coloquei aí o 1. Agora nós vamos estar resolvendo, encontrando as raízes, como nós fizemos nas aulas anteriores. Só que agora eu não vou precisar usar Bhaskara. Por quê? Porque o termo B, que é igual a zero, ele vai facilitar a resolução da minha equação sem a utilização de Bhaskara. Primeira coisa que eu preciso fazer é fixar no f de x o zero. Nós sabemos que o f de x é o y. E como que eu acho as raízes? As raízes são aqueles pontos onde o y é zero. Então, basta eu colocar no lugar do f de x, que é o y, zero, e aí eu vou ter uma equação do segundo grau. O que eu vou fazer agora? Eu só vou mudar de lado esse zero. Por quê? É mais comum eu resolver equações quando o zero está do lado direito. Então, para facilitar a compreensão, eu apenas mudei de lado. Agora, eu vou começar a resolver. Observe que eu tenho x ao quadrado negativo. Vou multiplicar toda a minha equação por menos 1 para trocar os sinais. Vai ficar dessa forma. Onde era x menos x ao quadrado, ficou x ao quadrado. E onde era mais 1, ficou menos. Agora vou começar a resolver. Preciso isolar o x. O menos 1 vai passar para o outro lado. Ele está positivo, melhor, ele está negativo, vai passar positivo. Agora eu tenho x ao quadrado. Esse quadrado é uma potência. Ele vai ir para o outro lado como raiz. Vai ficar dessa forma. X é igual mais menos raiz de 1. Observe que agora o x ele já não está mais elevado ao quadrado, justamente porque esse quadrado passou para lá como raiz. E eu tenho que botar mais e menos, porque na potência, como eu tenho uma potência par, eu posso ter números positivos ou negativos, que o resultado sempre vai ser positivo. Então, quando eu pego 1 e faço vezes 1, o resultado vai dar 1. E quando eu pego o menos 1 e multiplico por menos 1, o resultado também vai dar 1. Então, ó, eu tenho agora duas raízes. Uma raiz eu vou chamar de x1 igual a 1. E a outra raiz eu vou chamar de x2 igual a menos 1. Já encontrei as raízes da minha função incompleta. Agora, o que eu vou fazer? Observe aí na tela.
Eu tenho aí a minha fórmula de Bhaskara. Nós já utilizamos ela, né, nos vídeos anteriores. Agora eu não vou utilizar essa fórmula. Eu vou utilizar apenas o delta. Então, dessa forma, eu vou extrair o delta. O delta é aquele pedacinho que está dentro da raiz. Então, eu vou colocar ele ali embaixo. E o símbolo que representa o delta é esse triângulozinho aí. Então, agora eu já tenho a minha fórmula para achar o delta. Vou fazer a substituição e acompanhe comigo aí a substituição. Por que ali eu coloquei zero ao quadrado? Porque o b, na função que eu estou trabalhando, é zero. Mais adiante, eu tenho menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica 1. Então, eu tenho uma multiplicação de 3 fatores. Desses 3 fatores, 2 deles é o 1. Um negativo e um positivo. Toda vez que eu tiver uma multiplicação e um dos fatores for 1, ele é elemento neutro, ele não vai mudar o valor absoluto do número. Então, o meu resultado ali vai ser 4. Porém, eu tenho que ficar atento aos sinais. Como eu tenho um sinal negativo no 4 e um sinal negativo em um dos 1, ali vai ficar 2 sinais negativos. E na multiplicação, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então, ali vai ficar 4. Já achei o valor do delta. Agora, o que eu vou fazer? Vou encontrar o vértice. Para que eu possa encontrar o vértice, eu vou ter que achar as coordenadas do vértice. E nós já aprendemos que existem 2 fórmulas para achar as coordenadas. Uma delas é o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e a outra é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, o que eu vou precisar para estar calculando isso? Primeiro, vou ter que achar o a, o b e o c. Da onde eu tirei esses valores? Da minha função. E também vou ter que utilizar o delta. O delta, nós já vimos que é o que está dentro da raiz, só que nós já até calculamos, né? Nós já achamos o valor de 4 no delta. Então, agora já vou começar a fazer as substituições. Vou começar pelo x do vértice. Olha para a fórmula lá, ó. Eu tenho menos b. Quem que é o b? O b é o zero. Vou substituir ali, ó. Em cima, no numerador, botei zero. Olha para a fórmula agora, ó. 2a. O a é o quê? Menos 1. Já vou substituir. Vai ficar 2 vezes multiplicando menos 1. Isso vai dar 0 dividido para menos 2, que é igual a 0. Eu fiz toda a substituição, mas é importante você lembrar que quando o b for 0, quando a parte de cima, o numerador, for 0, não importa quem é o denominador, o resultado vai ser 0. A não ser que o denominador também seja 0. Aí vai dar indeterminação. Mas se não for o caso, toda vez que tu tiver 0 dividido para qualquer número, vai ser sempre 0, ok? Vamos agora fazer o y do vértice, menos delta. Já sei que delta é 4. Então, vou fazer ali a substituição. Agora, eu quero que você observe. O delta é 4. Ali ficou menos 4, porque o y do vértice tem uma fórmula onde tem um sinal negativo. Então, por isso que eu coloquei menos 4. E embaixo, já fiz a substituição. Como a é igual a menos 1, já botei 4 vezes menos 1. Agora, eu tenho um sinal negativo em cima e sinal negativo embaixo. Porque quando eu faço 4 vezes menos 1, vai dar menos 4. Quando eu resolvo isso, eu tenho o 1 como resposta. Já sei que o meu x do vértice é 0 e o meu y do vértice é 1. Então, já coloquei ali do lado. Agora, quem que seria o c? O c é justamente onde a função corta o eixo y. Nessa situação aí, o meu c é igual a 1. Agora eu já tenho as raízes, já tenho o vértice e já tenho onde que a função vai cortar o eixo y. Agora eu vou colocar a função no gráfico. Então, as raízes estão aí, o vértice e onde a função corta o eixo y. Vou colocar o gráfico aí, o plano cartesiano. Primeiro, vou pegar as raízes, vou botar no eixo x. Então, vou botar no menos 1 e no 1. Pronto. Agora, eu vou botar o vértice. O vértice,
Observe que o x do vértice é 0. E nós já aprendemos que toda vez que eu tiver o x como 0, significa que o ponto vai ficar em cima do y. E em qual altura do y ele vai ficar? Na altura do 1. Então, vou colocar ali, ó, na altura do 1, eu já botei ali o ponto. E agora, por último ali, eu tenho onde que a função vai cortar o y, que é onde? No 1. Observe que coincidiu do vértice ser justamente onde a função vai cortar o y. Pode acontecer isso? Sim. Agora que eu já tenho aí os pontos, basta eu passar minha função por ele. Vai ficar dessa forma. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E não se esqueça de dar aquela força se inscrevendo no canal, deixando um comentário, um like e compartilhando para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula!